Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha um resumo das notícias desta quinta-feira, dia 26 de maio. Olha, e eu começo essa edição com notícias de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que define um teto de 17% para o ICMS. O texto classificou os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte como bens e serviços essenciais. E por isso, eles não podem ter alíquotas iguais aos dos produtos considerados supérfluos. O texto base, que estabelece um teto de 17% no ICMS, foi aprovado pela grande maioria dos deputados federais. O placar foi elástico, de 403 votos a favor e apenas 10 contra, com 2 abstenções. O projeto de lei estabelece que são considerados essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. E dessa forma não podem ser aplicadas alíquotas iguais às de produtos listados como supérfluos. Mas a medida preocupou governadores e prefeitos, que estimaram que essa limitação pode levar a uma perda de quase 70 bilhões de reais na arrecadação. E para conseguir o apoio dos parlamentares, foi negociada uma compensação por eventuais prejuízos. Se a perda nos recolhimentos de 2022 ultrapassar 5% do montante que foi arrecadado em 2021, por conta dessa redução na alíquota do ICMS, o governo federal vai arcar com um excedente, descontando o valor das dívidas do Estado com a União. A aprovação faz parte de um esforço do governo para reduzir o preço da energia elétrica e dos combustíveis que tem impactado na inflação e atingido o valor dos serviços em todo o país, ou seja, aliviar a conta para o consumidor final. O texto segue agora para aprovação do Senado. E ainda falando de contas públicas, a arrecadação de impostos federais somou mais de 185 milhões de reais em abril. E esse resultado é o melhor para o mês em mais de 2 décadas. As informações foram divulgadas pela Receita Federal nesta quinta-feira. Em abril, o volume total de impostos e contribuições federais arrecadado no Brasil passou de 195 milhões de reais. O resultado corresponde a um aumento de 10,94% na comparação com abril de 2021. Também é o melhor resultado desde o ano 2000. Esse é o 4º recorde mensal consecutivo. No período acumulado de janeiro a abril de 2022, a arrecadação alcançou o valor de 743 milhões e 217 mil reais, que também é a maior dos últimos 22 anos para o período. De acordo com o fisco, a alta pode ser explicada principalmente pelo crescimento dos recolhimentos, entre eles o RPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Os dois totalizaram uma arrecadação de 48 milhões e 104 mil reais em abril. E o assunto agora é economia. A procura por dólar caiu 25% nas últimas semanas e o motivo é a alta do preço da moeda norte-americana. A informação é da Associação Brasileira de Câmbio. Abril havia sido o mês com maior demanda pelo dólar desde o início da pandemia de Covid-19. Mas os brasileiros agora estão, parecem mais cautelosos. O dólar chegou a ultrapassar R$ 5,15, mas agora está em aproximadamente R$ 4,82. E a previsão dos especialistas sugere que o valor não deve baixar. Mudando de assunto, o Fórum Econômico Mundial de Davos terminou hoje com advertências sobre economia, guerra e a fome. A projeção é de um panorama sombrio para o mundo nos próximos meses. A invasão da Ucrânia foi um tema importante durante as discussões, mas não somente. A inflação está em alta, os bancos centrais têm endurecido a postura, a dívida pública cresce e a China está desacelerando. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou que o horizonte escureceu para a economia global, mas não há uma recessão à vista nos países ricos. A fome também pode ter um papel importante. De acordo com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, as condições atuais são piores do que as de 2007 e 2008, quando ocorreram as revoltas alimentares. A situação se deve em parte à guerra na Ucrânia e ao bloqueio das exportações de grãos.
Apesar disso, o conflito no leste europeu não deve ser usado como desculpa para relaxar os esforços na transição energética, de acordo com o enviado climático dos Estados Unidos. Com o temor pela oferta de hidrocarbonetos russos e o aumento dos preços, existe o risco de que no curto prazo alguns países acabem queimando mais carvão. E o presidente norte-americano Joe Biden assinou um decreto de reforma da polícia do país. A decisão ocorre depois da morte do cidadão negro George Floyd. Ele foi sufocado por um policial branco há 2 anos. Floyd morreu após ser sufocado por um policial branco em 2020. É por isso que a ordem executiva que assinarei hoje é tão importante, na minha opinião. É uma medida do que podemos fazer juntos para curar a própria alma desta nação, para lidar com o medo e trauma profundos, exaustão que particularmente os negros americanos experimentam há gerações. Canalizar essa dor privada e indignação pública em uma rara marca de progresso para os próximos anos. O decreto promove a responsabilização e proíbe o uso de estrangulamento como o que matou Floyd. Biden recebeu familiares de vítimas de violência policial na Casa Branca. O democrata também lembrou o massacre de terça-feira na escola em Uvalde, no Texas, no qual 19 alunos foram mortos. E atenção a esta notícia, um gigantesco asteroide com cerca de quase 2 quilômetros de diâmetro vai passar relativamente perto da Terra na próxima sexta-feira. Mas isso não é motivo para alarde, você pode ficar tranquilo. Segundo a NASA, não existe chance de que o asteroide possa colidir com a Terra. Isso porque o objeto passará uma distância 10 vezes maior que a distância média entre a Terra e a Lua, portanto bem longe, mais ou menos 4 milhões de quilômetros. E para os cientistas, essa distância permite classificá-lo como um asteroide potencialmente perigoso, mas isso não quer dizer que ele represente uma ameaça. E essa agora é para os amantes do futebol. Um avião em homenagem a Diego Maradona foi apresentado hoje na Argentina. A aeronave é uma espécie de exposição itinerante, com imagens e recordações do ídolo. O objetivo é que esta aeronave chegue à Copa do Mundo do Catar. O avião foi apresentado no aeroporto de Morón, em Buenos Aires, em um ato que contou com a presença das filhas do jogador e ex-jogadores da seleção argentina, campeã da Copa do Mundo de 1986 no México. Suponho que vai ser espetacular. Quero dizer, quero muito. Eu sei que o avião vai passar primeiro pela Argentina e depois irá para o Catar. É isso que sabemos. Obviamente não é um avião qualquer para nós, e muito menos para os fãs. E também nos parece que é uma experiência que pode ser muito boa. O avião de Maradona, de 10 lugares, é decorado com as cores da bandeira argentina e traz nas laterais a imagem de Diego beijando a taça da Copa do Mundo. O interior da aeronave é totalmente decorado com itens ligados a Maradona e equipado com um sistema que permite interagir com a voz e a imagem do jogador que morreu em 2020. Não apenas fez as pessoas que não estavam em campo felizes, mas a nós também. Éramos companheiros de equipe e gostávamos muito dele. Essa Copa está em todas as nossas conversas. A iniciativa pertence à empresa Give and Get, cujo diretor executivo explicou que numa primeira fase o avião só fará voos privados dentro da Argentina, mas o plano é levá-lo a todos os lugares que foram emblemáticos na vida de Maradona, como México, Nápoles e Dubai. Segundo a empresa, o avião voará para o Catar para a Copa do Mundo e depois será leiloado para apoiar uma ONG. Bom, e essa edição fica por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias para você. Até mais!